Como sempre, o mundo dos motores mostra matérias diferentes para vocês. Hoje nós vamos falar sobre performance, mas performance em segurança. Vamos te mostrar uma blindadora e todo o processo de construção de veículos blindados leves e pesados. Vamos conhecer? Agora estamos aqui com o Leandro Gedanken, da Engenharia Industrial da fábrica, que é quem vai nos levar a conhecer o processo de montagem de um carro blindado. Tudo bem, Leandro? Tudo bom, Fernando? Dá pra gente fazer um tour pela fábrica? Vamos lá conhecer todos os processos. Leandro, então aqui é que começa o processo. Aqui vocês recebem chapas brutas e começam a manufaturar. Exatamente. Aqui a gente recebe a chapa para começar a iniciar o processo de construção do caminhão. Eu recebo uma chapa bruta, começo com a parte de corte. Tá? Então a gente começa a cortar o corte baseado em desenho da engenharia. A gente corta as peças de acordo com a engenharia manda. Aí começa o processo, corto todas as peças, depois a gente vai dobrar as peças para começar a construir. Bom, essa aqui então é a etapa seguinte. As peças começam a ser encaixadas no lugar para montar o quebra-cabeça do carro. Exatamente. A gente começa sempre pelo assoalho. Então eu começo pelo assoalho. Vem as laterais interna, externa, divisória. Então aqui a gente começa a construir o caixote que a gente chama, que é o caixote blindado. Tá? Então nós preparamos algumas peças fora do processo, como se fosse uma linha de montagem mesmo. E dessas peças montadas fora nós vamos incrementando na carroceria que já está sendo montada. Aqui o caminhão já recebe a frente, mais um passo da etapa de construção. Aqui não tem trabalho leve. Enquanto a gente está conversando, está sendo montada uma porta com mais de 130 quilos, é isso? Exatamente. A gente está montando a porta desse cavalo mecânico. É como se fosse um carro forte, só que é só um cavalo, né? E como tudo é aço, é muito pesado. Então a gente precisa de auxílio de equipamentos especiais. Aqui é uma ponte rolante para poder transportar as peças. Essa porta pesa mais ou menos 130 quilos. Então só com material humano fica meio impossível fazer o projeto. Então a gente precisa do auxílio de máquina para poder continuar o projeto. Bom, nesse ponto aqui, o chassi com a motorização e mecânica completa está esperando pela carroceria que está saindo lá. E vão se encontrar aqui na próxima etapa de produção. Aqui então começa a preparação para a pintura. Exatamente, aqui é a nossa parte de preparação de pintura. Então a gente recebe o caminhão da serralheria já sobre o chassi, né? Então a gente começa com a preparação no fundo da chapa, é um produto que a gente passa para não enferrujar. Aí vai para a parte de maciamento, joga prime e depois vai para a cabine para fazer a pintura externa, né? Aqui é feita toda a parte de pintura interna, pintura por baixo, tudo é feito nesse setor, a parte de preparação de pintura completa do carro. Aqui então começa a finalização do carro, né? Que é após o processo de pintura. Exatamente, então esse caminhão acabou de ser pintado, agora ele vai para o setor de montagem. Então a gente começa a montar toda a parte interna, vidros, tapete, banco, cinto de segurança, toda a parte do motor de acabamento, suporte do filtro de óleo, barra de direção. Aqui a gente começa a fazer a montagem final, lanterna, farol. Então ele sai da pintura e agora vai a parte de montagem, que a gente chama montagem elétrica e mecânica. É a finalização para o caminhão sair rodando daqui. Concluiu a parte da montagem, estamos um caminhão pronto saindo da linha. Exatamente, a gente acabou de ficar pronto mais um caminhão. Daqui é só entregar para o cliente e começar a transportar dinheiro. O caminhão está prontinho, liberado para o cliente. Agora nós estamos em outro setor da blindadora, que é a blindagem de automóveis de passeio. O que você tem para falar aqui? É o mesmo processo ou é ligeiramente diferente do processo dos caminhões? Não, aqui é totalmente diferente do processo de caminhões. Aqui nós recebemos um carro pronto, montado. Eu desmonto ele todinho para receber a blindagem e a gente entregar o carro de volta da forma que ele veio para a gente, né? Você pode nos mostrar o processo então? Vamos lá, vamos mostrar as etapas do processo para vocês. Leandro, chegando aqui, a primeira coisa que a gente observa é a diversidade de carros que estão sendo blindados. Qualquer carro pode ser blindado? Pode. Qualquer carro a gente consegue blindar. Uma limitação é o vidro, que é uma parte mais complexa.
mas tendo um vidro disponível ou desenvolvendo um vidro para aquele carro específico, às vezes é um carro que só existe um, então o custo sai mais alto, mas qualquer carro é passível de ser blindado. E existe algum complicador a mais para um carro ser blindado, além do vidro? Existe alguma limitação dentro do projeto de um carro que possa dificultar? Tem só as dificuldades, né? A gente comparar um carro de luxo com um carro popular, que eu posso blindar, um carro básico com um carro de luxo, é a complexidade da parte eletrônica, da eletrônica embarcada. Como nós temos que desmontar o carro inteiro, toda essa eletrônica embarcada eu tenho que desmontar e voltar para o carro e está tudo funcionando. Então isso é o principal dificuldade nossa nos carros de luxo, mas são todos passíveis de ser blindados, dá um pouco mais de trabalho, mas dá para ser feito. Nesse estágio do processo, o carro já está blindado por dentro, não é? Exatamente, a gente já está com o carro blindado, então eu estou com ele protegido já, para a gente iniciar o processo de montagem novamente. Então eu estou com a parte de manta de Kevlar colocada, todo o aço inox já instalado, a parte de overlap dos vidros já colocada, para iniciar o processo de colocação de vidro e montar toda a parte interna novamente, voltar ao carro que era antes. Essa aqui é a manta de Kevlar. Esse é um dos materiais mais modernos utilizados no processo de blindagem hoje. É um material composto, esse aqui tem 8 camadas revestidas de neoprene para que ele não se desfaça. Como é que é o emprego disso aqui no processo de confecção de uma blindagem nova? A gente usa toda a parte de Kevlar nas portas, no teto, na caixa de roda, porque ele tem a mesma eficácia do aço, só que ele é muito mais leve. A tecnologia do Kevlar é exatamente essa. Ele tem a mesma resistência balística do aço inox, só que com um peso 5 vezes menor. Agora nós estamos no setor de finalização. Leandro, o que é feito nesse setor antes do carro ser entregue ao cliente? Então, o carro agora já está blindado, está todinho pronto, está montado. Então agora a gente está pegando a parte de detalhamento e acabamento final. Então toda a parte de limpeza, polimento, finalização do processo dos acabamentos internos são feitos nesse setor. E existe uma entrega técnica desse produto para o cliente? Existe. Além da documentação obrigatória que a gente tem que apresentar para o cliente, são explicados todos os detalhes da blindagem, na parte de limpeza, principalmente da parte de vidros, e as modificações que são feitas no carro, para o cliente estar ciente do produto que ele está adquirindo. Leandro, quando a gente fala em blindagem, a primeira coisa que vem à cabeça, inevitavelmente, são os vidros. Essa é uma parte importante de todo o conjunto, não é? Ah, sim, é uma parte importante, tanto na hora da blindagem, quanto depois na manutenção, né? Então os vidros das portas dianteiras não abaixam completos, né? Não pode passar qualquer produto na parte interna do vidro. Então são alguns cuidados essenciais, tanto no processo de fabricação e depois para o consumidor ter uma durabilidade maior no processo de blindagem. E qual é a complexidade da confecção de um vidro blindado para um automóvel? O vidro blindado é um conjunto de vários produtos além do vidro. Então a gente tem o vidro, tem o PVB, o policarbonato, então o conjunto desses produtos que se transforma no vidro blindado. E como é que você sabe que esse vidro vai aguentar a carga especificada para ele aguentar? Ou seja, um tiro, ou uma granada, ou seja o que for. Quando nós compramos o vidro, ele é baseado numa norma, então eu tenho que estar seguindo a norma para poder aplicar ele da forma correta, né? E daí no estado geral do vidro. Então o vidro mais antigo, a gente precisa ver se ele está em bom estado. Se ele estiver em bom estado visual, ele está apto, porque ele já foi produzido para isso. E o problema é quando ele começa a delaminar, que são aquelas bolhas que aparecem, aí ele perde a qualidade balística dele. E esse controle de qualidade ele é feito aqui dentro mesmo? Nós temos um túnel balístico para fazer esse controle de qualidade também. Será que você pode nos mostrar? Vamos dar uma olhada. Agora nós estamos aqui numa espécie de estúdio que chama-se túnel balístico, que é onde se fazem os testes com munição de verdade nas blindagens de verdade, não é? Exatamente. Aqui nós testamos todos os materiais que nós utilizamos, tanto na blindagem de carro forte quanto na blindagem de carros normais, né? Aqui a gente tem uma chapa que foi testada, então de todo o lote de material que nós compramos, nós tiramos uma amostra para poder testar, para a gente comprovar que está dentro da norma que a gente pode utilizar nos nossos veículos. Ok. E há como a gente fazer um teste aqui para mostrar para os nossos telespectadores? Podemos sim. Vamos atirar numa chapa para ver como é que ela resiste ao impacto.
Para fazer nosso teste de simulação, nós vamos usar um projétil que é um projétil de AR-15 para ver como resiste a blindagem. Neste caso aqui, esse é o resultado que deveria ser obtido. É assim que é o padrão de funcionamento dessa camada blindadora. Exatamente. Então a gente simulou um tiro de AR-15, de 556x45, para um transporte de valores. Então o transporte de valores é composto de 2 chapas, então obrigatoriamente a primeira chapa tem que realmente transpassar o projétil, só que é seguro pela segunda chapa. Isso acontece, tem que transpassar a primeira chapa, se fosse uma chapa só, haveria um retorno do estilhaço, daí poderia machucar algum civil. Então a norma compete em ter esse tipo de composição. A primeira camada quebra a energia e a segunda absorve o projétil. Exatamente isso, funciona exatamente dessa forma. Leandro, como é que funcionam as classificações de níveis de blindagem e as respectivas camadas protetoras? Hoje a gente tem a blindagem baseada na uma norma brasileira, a NBR 15000, é uma das melhores normas do mundo. Como foi uma das últimas, ela pegou tudo que tem melhor no mundo e transformou para cá, né? Então a gente tem que até a blindagem leve que nós vimos dos carros compete até o nível 3A, que são todas as pistolas de mão, tá, que ela consegue resistir. E na parte de carro forte é nível 3, que são os fuzis 762x51, que é o FAL, 556x45, que é o R15, e o AK-47, que é o 556x39. Então, são baseados sempre na velocidade e no tipo da arma. E este foi mais um tema diferente para você que acompanha o mundo dos motores. E até a próxima!